Bem-vindos ao nosso Quer Saber, e como prometido, estamos aqui com Titina Medeiros, a atriz potiguar, que é formada em jornalismo. Sim, pela UFRN também. Então, vamos dar início à nossa rodada de perguntas. Titina, vamos começar com Klaus, sua moral. Esse rapaz conhece, ele sabe do que ele está perguntando. Vamos falar da trilogia latino-americana, Abraço, Os Amores do Bicho e Nuestra Senhora de las Nubes. Isso. Como foi que iniciou esse processo do contato com o grupo, com as vivências latino-americanas, a proximidade do brasileiro? A primeira vez que a gente encontrou com um grupo latino-americano foi no Festival de São José do Rio Preto, com um espetáculo que pra gente assim tá no top 5, como a gente fala até hoje, que é Romão Fotô, La Gran Reineta. Mas foi só o impacto de conhecer e ver um teatro festivo, que isso nos impactou muito, foi bonito. Aí depois, logo em seguida, a gente foi para a Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo, em São Paulo. Uma mostra feita pela Cooperativa Paulista de Teatro, que inclusive esse ano tem 2 representantes potiguares. O Carmim, com o Jaci, e o Estopô Balaio, que não é do Rio Grande, que é de artistas do Rio Grande do Norte, residentes em São Paulo. Enfim, voltando, foi quando a gente conheceu de fato os grupos, e uma coisa que nos chamou a atenção foi, primeiro, a relação do teatro de grupo. Eles têm uma relação muito forte com o teatro de grupo, teatro de coletivos, isso foi uma coisa que nos identificou, e a precariedade. Então, dentro do teatro de grupo, da precariedade, a gente e as obras, também do que tratavam as obras, ficou aquela coisa afetuosa. Nossa, é tão parecido com a gente, e é Latinoamérica. Isso nos voltou, eu acho que a Mostra Latina nos fez voltar o olhar pela primeira vez para esse universo, além da nossa fronteira de Brasil e sim de América Latina. Aí, a gente viveu uma coisa histórica, que foi o Festival de Santiago a Mil, em Santiago, no Chile. Eu, Renata, César, a gente já tinha conhecido esse festival antes, mas aí a gente foi para apresentar. E aí isso foi uma catarse para o grupo. E isso ficou muito forte, assim, a gente adentrou mais. Nesse período a gente foi também para o Equador, com o Capitão e a Sereia. Enfim, foi entrando e foi se interessando cada vez mais. E hoje, não só dentro da... A gente sempre fala que não só a trilogia latino-americana, essa trilogia pode aumentar, porque realmente, de fato, é uma coisa afetuosa pra gente. Eu acredito que não é uma fase. Hoje, mais do que, assim, um grupo nordestino, potiguar, brasileiro, a gente é um grupo latino-americano e isso é bem bacana. E no caso, você fala da precariedade, porque agora a gente tem a questão dos 3 teatros públicos fechados, sendo Valverde do Rei, TCP, Alberto Maranhão, e os artistas não param. O Klaus, o Barracão, tem a Casa da Ribeira, a Boca, os espaços. Sim. Essa precariedade fortalece o artista? Olha, eu não sei viver outro teatro que não seja esse, precário. Eu acredito que isso é o que acontece com os meus amigos, os meus companheiros de teatro aqui no Rio Grande do Norte. Então, e aí é quando a gente também se afina no teatro latino-americano, porque tem essa precariedade. Quando a gente se encontra com os grupos, eles se mantêm durante anos de uma forma afetuosa, mantendo suas obras, mas sempre de forma muito precária. Eu não sei se isso é ruim totalmente, eu não sei se isso é bom totalmente, mas é dentro dessas circunstâncias que nós sobrevivemos. E a gente entende que o teatro precisa sobreviver. Então, eu acho que faz parte da nossa vida a precariedade, a vida do nosso teatro, do teatro que fazemos, não por uma escolha, mas é o que temos, e é dessa forma que a gente tenta sobreviver, e é dessa forma que a gente tem tentado sobreviver. É um assunto tão complexo, né? Porque eu fico pensando assim, a gente com tão pouco realiza, não digo que muito, mas realiza. Aí você vê as instituições públicas, eu não estou querendo falar de nenhuma específica. As instituições, o que é público, o que é do Estado, como o Estado organiza isso. Gasta fortunas para folha de pagamento, que no final não realizam atividades culturais como deveriam. Proporções. Eu não sei lhe explicar, eu não estou aqui, eu estou só botando luz a alguns fatos que nem eu sei como organizar, até porque são heranças históricas, são heranças políticas, são heranças administrativas, mas que essa equação não está certa. Eu penso assim, né? Eu faço teatro há 21 anos, 20, 22, nem eu sei direito.
e sempre foi muito precário. Sempre, existem até teatros abertos, mas a gente não conseguia mais do que fazer 3 dias. Não existia temporada de teatro para o nosso teatro. Aqui, quando eu vim fazer, e eu sei que tem um histórico de teatro feito no Rio Grande do Norte, muito anterior a mim, em 100, 200 anos, não sei se 200 anos, mas há 100 anos com certeza. E eu acredito que sempre deve ter sido precário. É um tema realmente muito bom, mas nós vamos dar um breve intervalo aqui. Quer saber mais? Continue ligado que daqui a pouco voltamos com Titina Medeiros. Estamos de volta com o nosso Quer Saber, que recebe Titina Medeiros, atriz potiguar. E Titina, vamos agora passar para o assunto de uma escola livre de teatro, que o Klaus encampa a ideia, porque o nosso estado ele carece de escolas de teatro, a gente sabe que é muito difícil. Existem oportunidades, às vezes, nos IFRNs. O Klaus ministra uma oficina em Parnamirim, não é? Isso, a gente está com uma parceria com a Prefeitura de Parnamirim, onde durante um ano, durante 12 meses, a gente está com uma turma lá em Parnamirim, no Cine Teatro, 2 vezes por semana, e a ideia é que a gente forme um grupo, ou forme grupos, na verdade fomentar, porque a ideia não é só montar um espetáculo, isso a gente tem a vontade de montar cenas, ou ter um resultado dessa oficina, mas a ideia não é só montar, a ideia é fomentar o teatro nesses meninos, a ideia é que eles tenham o desejo de formar grupos, a ideia é que eles tenham o desejo de continuar no teatro, militando no teatro com a gente, e tem sido muito bacana, e eu acredito que tem sido não lhe digo um piloto, mas com certeza é um laboratório da cena e tem sido um laboratório para a gente também nessa tentativa nossa de formar uma escola livre de teatro. E você sempre busca aliar muito também a pesquisa naquilo. César falava que, além das vivências teatrais, vocês também traziam um pouco do que a gente vive aqui na academia para dentro do barracão. É também um lugar de formação, de pesquisa mesmo, de aprofundamento. Isso, e assim, um grupo de teatro é um grupo formado por muitas pessoas, então as pessoas também têm seus desejos artísticos individuais e isso a gente traz para o barracão, isso de certa forma espelha dentro do coletivo. Isso não é uma coisa definida numa reunião, ou até pode ser numa reunião, mas eu acho que isso é mais uma coisa que vem sendo, que a gente vai trazendo o grupo todo para essa conquista e de repente vira uma pesquisa do grupo. A gente tem hoje até caminhos diferentes, né, com a trilogia, pesquisas até diferentes com a trilogia. Isso eu acredito que é uma coisa natural também. Marco, junto com o pessoal do Abraço, numa pesquisa mais corporal, no teatro mais sem a palavra. A gente no Dois Amores, num espetáculo mais contemporâneo, mais... E o Nuestra também, de certa forma, numa linguagem contemporânea, não tão popular como outras obras que a gente já fez. Mas isso são só momentos, porque de fato, a gente, por exemplo, a gente nunca conversou com isso de fato, mas a gente quer voltar para o popular. Enfim, essa sede de beber nas linguagens, né? Mas é interessante porque vocês carregam muito a peculiaridade nordestina. Hamlet, vocês fizeram a montagem, mas eu acho que Sua Excelência Ricardo III é muito peculiar. Vocês cantam, vocês dançam, vocês têm ali toda a semiótica do Nordeste ali, textos de Shakespeare com uma pitada nordestina que é incrível. Isso, na verdade, é uma característica, eu acho que até do grupo, porque começou muito forte, quer dizer, o grupo montou Shakespeare desde sempre, desde a escola, digo desde sempre, desde quando o grupo era do Objetivo, já montava Shakespeare. E não tem como não montar Shakespeare sem ser nordestino, porque no fundo a gente é. Né? E a nossa particularidade, a nossa forma de interpretar Shakespeare, às vezes eu acho que isso nem foi tão pensado. Isso é uma identidade. E também não tem para que a gente abandonar ela, né? É uma coisa que a gente gosta, porque na cultura nordestina, assim como outras culturas, mas a nossa, a música, o teatro popular de rua, tudo está entrelaçado. Então a gente gosta de se manifestar dessa forma e eu acho que tem a ver com a gente. Então poderemos ter uma escola de teatro
do Clowns. Olha, a ideia, a gente vai fazer um Rumos, né? A gente aprovou no Rumos um projeto para o piloto da escola para estudar, formatar essa escola. Esse projeto ainda está em andamento, a gente ainda tem uma segunda fase do piloto que vai ser agora em fevereiro, com inscrições que a gente vai deixar. Até vamos começar a abrir já agora no festival, quem se interessar. Vai ser uma oficina mais longa, uma oficina onde o aluno vai ter que se integrar mesmo. E a ideia é que a gente consiga verba para fazer a escola livre. Escola de duração de mais ou menos 2 anos. A gente ainda está formatando isso assim, para chegar e dizer como é que vai ser essa escola. Mas acho que está encaminhando. Porque teve o Tramas, né? Vocês também fizeram. Querem ajuda da comunidade externa para formar isso. Exatamente. E também não só da comunidade, como a comunidade acadêmica também, todas as comunidades, com os amigos que têm escolas também, trazendo suas experiências, seus seminários. Foi muito rico. Acho que em vez de fechar, abriu nas discussões, mas eu acho que tinha mais a que abrir mesmo, porque isso é um assunto muito sério para a gente trazer para o grupo, né? Que escola é essa que os Clowns querem? Que formação é essa que a gente pensa para a cidade? Mas assim, sempre caminhando no rumo do teatro, sempre caminhando na expansão do teatro, dessa linguagem, do espaço do Barracão como um espaço de difusão do teatro, que vocês jovens venham mais para o Barracão. É tão lindo ver o ensaio do Barracão, o ensaio, por exemplo, do Boi, que é um ensaio que a gente abriu para a comunidade. Chega, entra e vê criança, vê a comunidade entrando, um espaço de trânsito saudável. Ah, gente, chega junto, a gente quer vocês perto, a gente quer a comunidade perto, os jovens perto. Com essas boas notícias que a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos. Vamos falar de cinema, do festival, o Mundo Inteiro é um Palco, 3º ano e um pouco mais. Fiquem ligados. Estamos de volta com Titina Medeiros. Titina, você faz parte de um grupo, um coletivo da cidade, o Destino Coletivo, que já passou por um processo de arrecadação de fundos para construção de um curta-metragem. Como é que estão os passos agora? Então, agora a gente está analisando os roteiros, como que eu posso dizer, pessoas especializadas em roteiro de cinema estão analisando os roteiros, porque a partir dessa análise dos roteiros e do ok de cada roteiro é que a gente vai cair em campo para a produção. Apesar da gente ter conquistado uma verba para o Destino Coletivo, é uma verba muito pequena, foram só R$10 mil, e a gente ainda está em fase de captação também, mas está todo mundo muito empenhado, é uma ideia muito bacana, porque a gente conseguiu juntar uma galera do cinema que está a fim de produzir e que está trabalhando. Acontece que cinema é lento mesmo, é um processo lento, daí que junta todo mundo, daí que dessa finalização, mas a gente está assim, acreditando demais que vai dar certo. É bem encampada e não está morrendo, né? A galera está trabalhando na captação, nos projetos, então tá andando. E agora sobre o festival, o Mundo Inteiro é um Palco. É de Shakespeare, não é essa frase, o Mundo Inteiro é um Palco? Esqueci agora qual é a peça, mas é Shakespeare. 3º ano, convidar o pessoal para participar. 3º ano, sejam todos bem-vindos ao Festival Mundo Inteiro é um Palco. Começa agora, dia 24, sábado, no Barracão Clowns, e vai até dia 31. A maioria das atividades vão acontecer no Barracão Clowns, as atividades artísticas, né? Porque as formativas não. Você pode ver lá no nosso site www.clowns.com.br. Lembrando que o festival começa voltado para as crianças, tem espetáculo infantil às 11 da manhã no sábado, As Travessuras do Mané Gostoso. No domingo tem às 11 da manhã também e às 16 horas o Seu Rei Mandou. E no sábado às 16 horas a gente sai em cortejo com o batismo do boi galado pelo Boi Marinho, em cortejo fazendo festa, carnaval, troça. Leve sua fantasia, vá como quiser, leve seu sorriso, leve sua música, leve suas palmas e bora brincar esse boi fora de época, mas enfim, é sempre uma felicidade brincar o boi. Ou seja, não vamos perder, tem teatro sim na nossa cidade, tem muita gente Todos os dias, de 24 a 31 de outubro, tem teatro todo dia, vai no Barracão de graça, pagando, tem teatro, vá lá. Amitas Barros, Amitas Barros, 4661, Nova Descoberta, sentido Nova Descoberta lá no final da rua, mas não deixa de ir. Tenha fé, é longe, mas é lá, é na Amitas Barros. Bom, pessoal, nós vamos ter que encerrar, infelizmente o tempo é muito curto, mas a gente queria agradecer muito Eu que agradeço, a sua presença. bonito. Estamos muito felizes.
Então, fiquem ligados até as próximas edições do Quer Saber?